Fala galera, beleza? Aqui é o Davis da Motim e hoje a gente vai ver um pouquinho de Excel e algumas funções como média, média C e também média 6. Lembrando, esse conteúdo faz parte de uma série de vídeos que a Motim traz para vocês toda semana de Excel, VBA e também Power BI aqui no YouTube. A gente tem um link aqui embaixo também para você clicar e conseguir esse material para acompanhar esse vídeo certinho. Então vamos aqui para minha planilha, vou mostrar para vocês o meu Excel aberto. Essa é uma planilha, então, que a gente tem aqui uma tabelinha mostrando uma descrição, tá? Falando um pouquinho da casa, tá? A quantidade de quartos que ela tem, a nota que ela recebeu avaliada e também o valor para ela ser alugada, o valor que estão cobrando para ela ser alugada. E nada melhor do que a gente fazer uma análise utilizando uma função, por exemplo, como a média, né? A média, ela pega, por exemplo, os preços e divide ali pela quantidade que eles aparecem, beleza? Então a gente consegue ter uma média de preço das casas que a gente pode alugar. Isso é muito utilizado para diversas análises, tá? Diversas análises, como, por exemplo, como média de preço, média de custo, tá? A margem, por exemplo, você pode ter uma margem média, enfim, isso é muito utilizado tanto nas planilhas, como também, né, nas planilhas do trabalho, ou também nas planilhas pessoais, caso você precise analisar alguma coisa e, enfim, conseguir entender o que está acontecendo, quais são as suas opções. Então, a gente pode começar aqui analisando, né? E, por exemplo, começar aqui, nesse primeiro exemplo aqui, e escolher o nosso preço médio, né? Achar o nosso preço médio e conseguir entender, então, qual que é a média de preços que a gente pode, né, que a gente vai ter que pagar para alugar uma casa. Posso usar aqui simplesmente a minha função média, eu não tenho nenhum critério, nenhuma condição, tá? Então, eu posso simplesmente pegar esse intervalo aqui. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, igual, média. Lembrando, é importante a gente lembrar que em português o média tem acento no E, tá? E o média, ele é diferente do médio. Muitas pessoas acabam utilizando esse médio, tá? Só que o média ele retorna a mediana, beleza? A gente não quer a mediana, a gente quer a média dos valores. Por isso que a gente não usa essa função média, a gente utiliza aqui a nossa função média, tá? Assim, média. Eu vou dar um tab aqui para completar. E ela pede ali os argumentos, ou seja, os números que você quer que coloque para ela retornar para você a média daqueles valores, beleza? Então, eu poderia pegar os valores, né, um por um, colocando aqui nos argumentos, tá? Por exemplo, esse aqui, ponto e vírgula, o de baixo, assim por diante. Ou eu simplesmente pego o meu intervalo de valores e a função média já retorna para a gente certinho. Então, eu vou dar aqui, né, clicar no meu primeiro valor aqui das casas, tá? O valor do aluguel das casas. Eu vou dar um Ctrl Shift para baixo para ele selecionar até o meu último valor, beleza? Então, Ctrl Shift para baixo, ele selecionou tudo. Eu vou fechar o meu parênteses e vou dar Enter. Agora, a gente tem aqui a nossa média de preço já calculada, simples assim. Então, tem casas aí que são muito mais caras, por exemplo, que fogem da média, aqui, por exemplo, essa primeira, e tem casas que são mais baratas, como essa segunda aqui. Então, beleza, a gente achou a nossa média. E vamos supor que em outro caso, né, a gente quisesse achar agora as médias das casas que têm nota acima de 4. Porque por um critério meu, por um critério que eu escolhi, eu quero as casas mais bem avaliadas. Por isso que eu coloquei ali acima uma nota de 4. Certinho? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, tá? E colocar média, de novo, com acento no E, lembrando, média C, tá? Ou seja, eu tenho uma condição para calcular a média. Então, eu vou pegar apenas as linhas, né? Apenas os valores onde a minha nota aqui é maior ou igual a 4, certinho? Então, eu vou dar tab para completar. Ele pede meu intervalo, tá? Esse intervalo, quando ele não falar nada, é porque é um intervalo de critério, né? Quando não é um intervalo da média, então é um intervalo onde ele vai aplicar o critério. Então, o meu intervalo onde eu vou aplicar o critério é um intervalo que tem as minhas notas. Então, é essa coluna aqui de notas. Eu vou clicar aqui na minha primeira, vou dar um Ctrl Shift para baixo para selecionar de novo todas. Beleza? Eu vou dar um ponto e vírgula. E agora ele pede meu critério. Então, eu vou subir lá em cima, tá? Com Alt para cima. O meu critério é ele ser maior ou igual a 4. Então, eu não vou simplesmente clicar aqui na minha célula com o valor 4. Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, entre aspas, maior, igual, fecha aspas, e eu vou concatenar, ou seja, eu vou colocar esse E comercial aqui, e depois eu vou colocar o valor. Beleza? Então, assim, a gente vai ter um maior, igual e 4. Para ele conseguir, né, calcular ali e aplicar esse critério na média. Beleza? Então, esse aqui é o meu critério. Lembrando que eu vou travar aqui, tá? É um bom hábito travar quando você seleciona células. Nesse caso aqui a gente não vai precisar, mas é um bom hábito. Eu vou dar um ponto e vírgula.
E agora sim ele quer um intervalo médio, tá? Ou seja, um intervalo onde está a minha média, onde estão os meus valores. E aí sim, de novo, é o meu intervalo com o valor do aluguel. Eu vou selecionar aqui em cima, vou dar um Ctrl Shift para baixo, vou fechar a minha média C e vou dar Enter. Subindo aqui, então, a gente tem o nosso valor. Vou dar um Ctrl Shift 4, só para deixar na formatação de moeda. Um atalhozinho aí também. Se você não quiser, você podia vir aqui em página inicial, tá? E colocar aqui em moeda. Beleza? Então, agora, o interessante a gente tem aqui a nossa nota 4 e você vê que o preço aqui, médio, é de praticamente R$300, né? R$299,14. Se eu vir aqui e subir a minha régua, né? Se eu subir a minha nota que eu quero como mínimo, por exemplo, 4,5, vou dar Enter aqui, o nosso preço médio sobe também. Porque, naturalmente, as casas mais bem avaliadas, geralmente, né? As pessoas que estão alugando, eles alugam por um preço maior. Porque elas já são mais procuradas, as pessoas querem as casas que são, né, mais confortáveis, enfim, as casas que têm uma estadia melhor. Além, por exemplo, eu posso vir aqui e trocar 4,8 e assim vai subindo aí, beleza? Então, vamos aqui para a nossa última aba, desafio médio, onde a gente agora, né, a gente aplicou na última aba, a gente usou a média C. Aqui, a gente vai ter, por exemplo, na nossa B, mais de um critério, né? A gente vai querer avaliar em relação aos quartos e também em relação às notas. Então, a gente tem a nossa função média 6, tá? Ou seja, 2 critérios ali para fazer. Então, vamos aqui olhar primeiro, tá? Nosso exercício A, que ele basicamente ele quer que calcule a média dos valores com base nas seguintes condições, 2 quartos. Então, parecido ali com o anterior, aqui está 4, vou deixar como 2, beleza? Vou utilizar aqui, então, a minha média 6, direto, tá? É muito importante isso. A minha média C, ela serve para um critério, mas a minha média 6, ela serve para todos os casos. Para um critério, para 2 critérios, 3 critérios, beleza? A média 6 não necessariamente precisa ter mais de um critério. Ela precisa ter, no mínimo, um critério. A média 6. Então, vamos utilizar a média 6, porque ela supre todos os casos. Então, média 6, vou completar com Tab. E aí, diferentemente da média C, a média 6, o primeiro argumento dela é um intervalo média, beleza? Então, importante isso, na média C, o primeiro argumento dela é um intervalo critério. É um intervalo onde você vai aplicar, por exemplo, lá a nota, onde a gente acabou de fazer. Na média 6, né, com S no final, a gente tem o primeiro argumento, tá? A média, a média dos valores, o intervalo onde tem os valores. Então, beleza, vamos aqui pegar o nosso intervalo médio, que é onde está com os nossos valores das casas. Vou dar um Ctrl Shift para baixo. Vou dar um ponto e vírgula. E aí ele pede intervalo critério 1. Se a gente subir lá em cima e der uma olhada, o nosso intervalo critério 1 são os quartos, tá? A gente quer apenas 2 quartos, né? Ele não falou que quer mais que 2 quartos ou menos. Ele quer 2 quartos apenas, beleza? Então tá. Então é isso que a gente vai fazer. A gente quer aplicar o nosso intervalo critério aqui em quartos, tá? Vou dar um Ctrl Shift para baixo para selecionar todos. Ponto e vírgula. Vou voltar lá. E aqui ele pede agora o quê? O meu critério 1, ou seja, 2 quartos. Ele está abaixo da fórmula aqui, ele não aparece, então eu vou clicar aqui em cima em quartos, vou descer com a minha seta para baixo, e aí eu já estou selecionando a célula aqui que tem 2. Tá? Então é isso que eu quero. Eu vou fechar o meu média 6 e vou dar Enter. Assim, né, eu tenho aqui a minha média quando tenho 2 quartos. Se a gente trocasse de 2 para 3, por exemplo, a minha média é subir dos preços, beleza? Então, aqui, assim ficou a nossa fórmula, a média 6, tá? Se eu subisse aqui de 3 para 4 quartos, por exemplo, meu valor vai subindo, porque normalmente as casas com mais quartos são maiores, a pessoa cobra mais no aluguel. Então tá certinho isso aqui. E esse, por último, aqui a nossa B, ela quer, né, não só os quartos, ele não só quer avaliar os quartos, mas ele quer no mínimo uma nota 4, tá? Ou seja, ele quer uma nota de 4 para cima, né? Maior ou igual a 4. Então vamos fazer aqui a nossa média. Vou colocar aqui igual um média 6 de novo. A gente sempre pode usar o média 6, tá? Isso é muito importante. Sempre que a gente tiver um critério, a gente usa a média 6, né? 1, 2, 3. Média 6 sempre vai suprir os nossos casos. Eu vou dar um tab aqui para completar. De novo, o nosso primeiro argumento aqui vai ser o nosso intervalo médio, ou seja, um intervalo com os valores. Vou selecionar aqui, primeiro, Ctrl Shift para baixo. Vou dar ponto e vírgula. Vou subir lá de volta para cima com Alt para cima, tá? Vou voltar aqui para cima. E aí o meu segundo critério aqui, né? O meu segundo argumento, na verdade, é o meu intervalo critério 1. Ou seja, qual é o meu primeiro intervalo critério? Eu posso escolher se eu quero começar em quartos ou se eu quero começar em nota. Eu vou começar em quartos, né? Que é o primeiro aqui da esquerda, beleza? Então, o meu intervalo critério 1, vou lá aqui, né?
Vou subir aqui e vou procurar os meus quartos, tá? Vou lá em cima no primeiro valor, vou dar Ctrl Shift para baixo para selecionar tudo, beleza? Ponto e vírgula, vou voltar lá em cima. A gente quer apenas 3 quartos, tá? Então, vou clicar aqui na minha célula com quartos, vou dar ponto e vírgula de novo, e agora é a hora da minha nota. Então, intervalo critério 2, minha nota aqui em cima, clico no primeiro valor da coluna, Ctrl Shift para baixo, dou ponto e vírgula, e agora, por fim, meu critério 2, né? Qual que é o meu critério 2? Ele é que está escondido aqui a nota. Eu vou clicar aqui embaixo e vir aqui para cima, tá? Se a gente fizesse assim, a gente pegaria o valor da nota, né? Apenas o 4, tá? Mas a gente quer no mínimo, então vamos tirar isso aqui, tá? E vamos colocar de novo aquilo que a gente fez anteriormente. Entre aspas, maior ou igual, fecha aspas, concateno. O que é o concatenado, David? O concatenado, ele junta duas informações. Então, eu estou pegando basicamente o meu maior e igual e eu vou concatenar, ou seja, eu vou juntar com a minha outra informação, que é a informação aqui da minha nota. Então, a gente vai ter maior ou igual 4. Ele vai buscar maior ou igual 4 naquela coluna, beleza? Por que eu coloco maior ou igual entre aspas? Pode ser uma dúvida também. Basicamente porque a gente não tem os dois lados da inequação. Lá em matemática, se vocês lembram lá, né? O que a gente tem? A gente tem os dois lados, né? Como a gente não tem o outro lado aqui da equação, da inequação, a gente tem que colocar entre aspas para ficar certinho aqui e o Excel calcular direitinho para a gente. Então, coloquei aqui o meu critério 2, vou fechar minha média 6 e vou dar Enter. Assim, a gente tem o nosso valor da média, tá? E se a gente trocasse, por exemplo, aqui a nota, subisse a nossa régua de novo, por exemplo, botasse aí meus 4,8, por exemplo, a minha média sobe de novo, tá? Então, isso é muito importante, que a gente percebe que os valores estão fazendo sentido, e além de fazerem sentido, né, a gente consegue analisar que, por exemplo, com os meus critérios, eu vou ter que pagar no mínimo aí, né, na média dos valores, R$ 374. Então, eu posso me programar, eu posso me organizar para poder fazer uma viagem no futuro, né, com esse valor aí de média, tá? Dessa média aí dos valores que eu vou ter que pagar na minha casa. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo, né, especialmente para vocês começarem a entender essas fórmulas que são muito úteis, essas funções muito úteis aí no Excel, como média, média C e também média 6, foi isso que a gente viu aí no vídeo, tá? Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, comentar e também compartilhar, tá? Se inscrevam no canal para conseguir receber todos esses vídeos que a Motim está produzindo para vocês. É muito conteúdo, é conteúdo realmente diferenciado e que espero que vai agregar bastante para vocês. Então, até mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.